Olá, caríssimos amigos, caríssimos colegas. Vamos, portanto, hoje dar seguimento, dar sequência à nossa aula de salário e remuneração. Nós vimos na semana passada algumas coisas, digamos assim, que podem refletir naquele contrato de trabalho, no salário, e outras coisas que nem sempre vão refletir e que agora com a reforma trabalhista já não tem mais essa incidência. Então nós vimos lá as comissões, as gratificações, prêmios, diárias para viagem, ajuda de custo, etc, etc. E hoje vamos dar sequência, hoje entraremos nos adicionais. Aqueles adicionais que não estão lá referenciados no artigo 457 da CLT, mas sim em dispositivos próprios e que poderão, sim, vão gerar reflexos dentro daquele contrato de trabalho, dentro do salário e da remuneração. Lembrando que um dos principais adicionais que nós temos aqui na matéria de salário e remuneração, ele não será tratado nesta aula, nem nas próximas referentes ao salário e remuneração, por conta que ele também tem uma relação direta com outra parte da matéria do direito do trabalho, que é a jornada de trabalho, que é o adicional de horas extras. Então, o adicional de horas extras, que pode muito bem ser tratado junto com o salário e remuneração, quando a gente trata dos adicionais, na minha visão, é mais interessante a gente tratar das horas extras quando for tratar lá da aula específica sobre jornada de trabalho, ok? Antes da gente entrar necessariamente nos adicionais dentro do salário e da remuneração, ainda ficou faltando um pedacinho da última aula, que era para falar da gratificação quebra de caixa. Não sei se os senhores já ouviram falar nesta gratificação, mas é um tipo de gratificação. É uma gratificação especial, por isso tratada de forma especial, tratada de forma isolada. Gratificação quebra de caixa. Da onde que saiu essa gratificação? Por que o nome quebra de caixa? É uma gratificação que foi instituída, foi pensada para os bancários. Os bancários que lidam com dinheiro o dia inteiro, passando dinheiro para quem vai no banco, passando troco, etc, etc, e muitas vezes acaba do bancário passando um dinheiro equivocado, às vezes passa mais, às vezes passa menos. Se passa menos, em tese, a pessoa que recebeu a menos vai reclamar, né? Se recebeu a mais também, a pessoa deveria devolver o dinheiro que recebeu a mais, mas muitas vezes acaba passando despercebido, a pessoa pega ali na pressa, vai embora e nem percebe que recebeu alguma quantia a mais. Mas isso é algo, de certa forma, frequente entre os bancários e aí, por analogia, a todas aquelas pessoas que trabalham no caixa de alguma empresa. Então, daqui a pouco, num supermercado, aquelas pessoas que trabalham no caixa ali para passar os produtos, ou em qualquer outro estabelecimento, nas casas lotéricas, etc, etc, tem aqueles funcionários que trabalham diretamente com os numerários, que trabalham com o caixa da empresa e que aí acabam podendo, no final do dia, fazer a contabilidade e não está batendo. Se não está batendo, em tese, poderíamos chegar lá e descontar do salário daquele empregado. Por isso, existe o que a gente chama de gratificação quebra de caixa. Esta gratificação surge como uma forma de compensação, ou seja, todo final do mês vai incorporar no salário uma gratificação, que é para isso. Ó, nós já estamos te dando uma gratificação para se alguma hora houver um numerário a menos, um valor a menos no final do dia, no final do mês, será descontado o teu salário por ter tido culpa, por ter tido um erro aqui no somatório
de ter dado algum troco a mais, de ter dado algum valor a mais para algum cliente, para alguma pessoa que foi ali. E aí, por conta disso, para compensar e a pessoa poder trabalhar mais sossegada, também já vai ganhar lá a sua gratificação quebra de caixa. Onde que a gente encontra isso? Está lá na súmula. Súmula do TST, número 247. Súmula do TST, número 247. Vamos chegar a ela. Está aqui. 247, quebra de caixa, natureza jurídica. A parcela paga aos bancários sob a denominação quebra de caixa possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços para todos os efeitos legais. Ou seja, se diz que a natureza jurídica dessa gratificação chamada quebra de caixa é uma natureza jurídica salarial, significa que o valor pago a título de gratificação quebra de caixa vai integrar o salário, ou seja, vai gerar reflexos. Assim como as demais gratificações, que está lá no artigo 457, parágrafo 1º, a gratificação quebra de caixa também tem natureza salarial. Vai incorporar no salário, portanto, e não vai ser apenas a título indenizatório. Vai gerar reflexo, vai incidir depois em férias, 13º, FGTS, por aí vai. Ok? Quando a súmula diz aos bancários, via regra geral, ela foi criada para bancários, mas como eu disse para vocês, por analogia, ela pode se estender a todos aqueles funcionários que lidam com o caixa, tá? Então, todos aqueles funcionários que trabalham em caixa e têm que lidar com dinheiro durante todo o expediente, eles podem errar. Errar é humano, como a gente diz, né? Então, é possível que isso seja estabelecido a todas essas pessoas. Mas, para isso, não tem uma regra, não é um dispositivo na CLT que diz todo mundo que trabalhar com caixa tem que receber a gratificação quebra de caixa. Não, na verdade, não existe essa previsão legal. Existe apenas a súmula 247 que diz que tem natureza salarial quando for paga, tá? Então, para que seja estabelecido a gratificação quebra de caixa, é necessário que exista uma negociação coletiva, ok? É por meio de negociação coletiva o jeito de garantir esta gratificação quebra de caixa. Passando aqui para os adicionais, o primeiro adicional que nós temos que ter em mente, trazer aqui para vocês, é o adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade. O que é algo insalubre? Quando eu entrei na faculdade e não tinha ideia, nunca tinha estudado direito do trabalho, não tinha estudado nada, eu tinha a ideia, por que poderia ser insalubre? A única coisa que me vinha na cabeça era o trabalho dos lixeiros. O lixeiro que lida com lixo ali, para mim isso deve ser insalubre. E de fato é, só que tem outras tantas coisas que são consideradas insalubres e talvez a gente nem saiba. A insalubridade ela está determinada pela norma regulamentadora, a NR15. Norma regulamentadora NR15 do Ministério do Trabalho, ok? Foi lá instituído o que é insalubre. Para ser considerado insalubre, nós podemos ter insalubridade de 3 tipos. Por meio de agentes físicos, por meio de agentes químicos e por meio de agentes biológicos. Então, o que seriam os agentes físicos? Agentes físicos podem ser pressões anormais, podem ser temperaturas extremas, muito frio, muito calor, uma umidade. Aqui em Santa Cruz tem umidade em quase toda a cidade. A gente olha para as paredes ficam derretendo. Claro que não durante todo o ano, mas naquele inverno mais rigoroso, as paredes ficam extremamente úmidas. Então a gente aqui em Santa Cruz, a gente tem que comprar aqueles anti-umidade que coloca no canto das casas. Aqui é extremamente úmido. Mas imaginando uma empresa com uma umidade excessiva e umidade
acaba gerando mofo, e o mofo pode gerar algum malefício para a saúde. Então, umidade, ruídos, imagina trabalhar com um ar-condicionado daqueles bem antigão ali no ouvido, isso é prejudicial à saúde. Então, ruídos excessivos, frio, calor, pressões anormais, tudo isso são agentes físicos incidindo no ambiente de trabalho. Uma baixa iluminação, então uma iluminação muito baixinha, daqui a pouco prejudica a vista daquele empregado. Então tudo isso, agentes físicos que podem acabar atrapalhando no desempenho das funções e por conta de poder trazer prejuízos à saúde daquele empregado, os agentes físicos são classificados como agentes insalubres. Depois nós temos os agentes químicos, que podem se dar na forma gasosa, líquida ou sólida, e também os agentes biológicos. Os agentes biológicos são fungos, bactérias, vírus, protozoários, e esses agentes biológicos se encontram muito em hospitais, por exemplo. Então, todos esses agentes, tanto físicos, químicos ou biológicos, eles acabam prejudicando a saúde daquele empregado. Principalmente se ele não tiver nenhuma medida de proteção para diminuir, reduzir ou, de certa forma, para conseguir eliminar. Se ele conseguir eliminar, ok. Mas muitas vezes não é possível eliminar por completo aquele ambiente insalubre e a gente toma algumas medidas para diminuir o prejuízo à saúde. Quando a gente fala em insalubridade, nós estamos falando de ambiente de trabalho que poderá, não é que necessariamente vai deteriorar a saúde do empregado, mas poderá vir a deteriorar a saúde do empregado. Depois nós vamos fazer um comparativo com a periculosidade, nós vamos ver a diferença, o que é insalubre e o que é perigoso ou periculoso, ok? Então, quando a gente fala em insalubridade, estamos falando de agentes que podem ir prejudicando a saúde do empregado ao longo dos anos. Esses são os empregados que trabalham em ambientes insalubres, agentes físicos, químicos e biológicos. Abram aí, senhores, o artigo 192, artigo 192 da nossa CLT. Diz o seguinte, o artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Ou seja, quando se fala em insalubridade, depende, talvez seja uma insalubridade muito alta, talvez seja uma insalubridade mais ou menos, e talvez seja uma insalubridade muito pequena, muito baixa. E o nosso adicional de insalubridade, ele vai estar condicionado justamente ao grau de insalubridade. Nós temos então insalubridade em grau máximo, que aí nós teríamos um adicional de 40%, uma insalubridade em grau médio, razoável, que nós teríamos, portanto, um adicional de 20%, e nós teríamos também aquela insalubridade bem mais baixa, que aí o adicional seria de 10%. Então, 40%, 20% e 10%, dependendo daquela situação. E aí vem uma grande polêmica, uma grande dúvida de que o artigo 192 diz que o adicional de insalubridade, ele se dá sobre o salário mínimo da região. E aí já se apontou muita discussão, muita polêmica. Eu, particularmente, entendo que ele não deverá incidir sobre o salário mínimo. Até porque a Constituição Federal veda qualquer vinculação ao salário mínimo.
Então, na minha visão, o correto é a gente entender que a insalubridade se dá sobre o salário base daquele empregado especificamente. Ok? Outro ponto importante que nós temos que analisar aqui é a súmula 289 do TST. Súmula 289 do TST. Vamos à súmula 289, senhores. Insalubridade adicional. Fornecimento do aparelho de proteção. Efeito. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então, a súmula deixa claro que o simples fornecimento não exime o empregador de pagar o adicional de insalubridade. Então, muitas vezes isso acontece. Ele vai lá e diz, olha, eu forneci, está lá o aparelho para ele, o EPI para o empregado, e o empregado que se vire. Não, não é bem assim. O empregador tem que fiscalizar, tem que ver se ele está usando e tem que ver se, de fato, aquele equipamento de proteção individual está de acordo com as normas gerais, está em pleno funcionamento, às vezes ele pode estar com algum defeito, e se eliminou por completo a insalubridade por conta daquele equipamento de proteção individual. Então, o simples fornecimento não o exime do pagamento. Tem outros fatores que vão ser incluídos para a análise do caso concreto para ver se foi, de fato, eliminada a insalubridade ou não. E nós tratamos muito na primeira aula, acho que foi na primeira aula que nós falamos disso, dos princípios. Tanto lá no semestre passado, quanto agora. Na primeira aula a gente falou do princípio da irredutibilidade salarial. E aí a gente tem aquela clara visão de que o empregado tem um determinado valor que ele ganha de salário e ele se acostuma, ele cria já expectativas na vida dele de qualidade de vida baseado no que ele recebe. E isso é normal, isso é comum, é o que acaba acontecendo. Agora, no caso da insalubridade, e se ele está trabalhando num ambiente insalubre, ele está ganhando mais, ele está ganhando o seu adicional de insalubridade. E se por um acaso aquele ambiente deixa de ser insalubre? Se aquele ambiente deixar de ser insalubre, será que a gente vai poder tirar o adicional de insalubridade dele e aí, portanto, ele ter uma redução salarial? Pois bem, nós temos uma súmula para isso, senhores. Os pássaros cantando essa hora da manhã estão enlouquecidos. A súmula que eu trago para vocês é a súmula 248. Súmula 248 do TST. Adicional de insalubridade, direito adquirido. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional sem ofensa a direito adquirido ou a princípio da irredutibilidade salarial. Veja bem, senhores, as mudanças relativas referentes à insalubridade vão acarretar diretamente no salário do empregado. Então, no momento que aquele ambiente insalubre deixar de ser insalubre, o empregado não terá direito a manter aquele adicional. São duas possibilidades, senhores. Duas possibilidades. A primeira, que simplesmente o empregador tenha tomado medidas cabíveis e aquele ambiente de trabalho que tinha agentes físicos, químicos ou biológicos tenha deixado de ter um ambiente insalubre. Nós estamos, na verdade, protegendo a saúde do empregado, coisa boa. Se o ambiente não é mais insalubre, não há mais que se falar
em adicional de insalubridade. E a segunda possibilidade é uma reclassificação. Daqui a pouco o Ministério do Trabalho e Emprego entende que determinado agente, que determinado ruído ou coisa do tipo seja considerado insalubre e faz uma nova classificação e diz, não, isso aqui não é mais insalubre. A gente entendeu de uma outra forma agora, fez uma reclassificação, isso aqui não é mais considerado insalubridade. Se for uma reclassificação, deixou de ser insalubre, não há mais por que pagar o adicional de insalubridade àquele empregado. No mesmo sentido, se eu estou trabalhando num ambiente em que, por exemplo, uma baixa iluminação não seja considerada insalubre, eu não estou ganhando o adicional de insalubridade. Depois de um tempo, o Ministério do Trabalho foi lá e entendeu, opa, não, baixa iluminação, eu acho que é considerado insalubre. Fizeram novos testes, enfim, isso é prejudicial à saúde? É. Então, vamos reclassificar. A partir do dia tal, a partir do momento tal, a baixa iluminação, baixo iluminamento no ambiente de trabalho é considerado como ambiente insalubre. Opa, então a partir deste momento, aqueles empregados que não recebiam o adicional de insalubridade, eles passam a receber, porque agora é considerado ambiente insalubre, baixo iluminamento. Ok? Então, depende da situação que eu estou vivendo. A súmula 248 ela é muito clara nesse sentido. Quer ver? Vamos de novo nela. Súmula 248. Adicional de insalubridade, direito adquirido. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Ok? E nós temos também a súmula 80, extremamente importante também, súmula 80 do TST. Insalubridade. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Então, a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de EPIs, de alguma coisa que elimine por completo. Se for comprovado que eliminou por completo, não há mais que se falar em insalubridade. Aquele empregado está protegido, não há mais que se falar. Ok? Então, existe sim a possibilidade de perda dos adicionais. Outra súmula importante que deve ser vista é a súmula 448. 448. Atividade insalubre. Caracterização, previsão na norma regulamentadora, a NR número 15, da portaria do Ministério do Trabalho. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então tem que estar lá classificada como insalubridade na norma regulamentadora que eu falei para vocês, a NR número 15, ok? Muito bem. A insalubridade, ela acaba também, um outro detalhe, a insalubridade, ela incorpora no trabalho, no salário daquele empregado. Então, aquele empregado que recebe adicional de insalubridade, aquele adicional irá gerar reflexos nas demais verbas trabalhistas. Então, o empregado que trabalha em ambiente insalubre vai ter um adicional, além dele ganhar um pouquinho a mais naquele mês, esse um pouquinho a mais ele vai incorporar e vai gerar reflexo, porque o adicional de insalubridade ele tem natureza salarial. Virando a página, nós entramos no irmão do adicional de insalubridade, que é o adicional de periculosidade. Quando eu falei para vocês que o adicional de insalubridade ele tem razão de ser porque ele prejudica a saúde do empregado, ao longo dos anos, o empregado que trabalha num ambiente insalubre,
ele pode ter a sua saúde debilitada, pode ter consequências graves decorrentes de trabalhar num ambiente insalubre, doenças das mais graves até algumas mais leves, mas de qualquer forma pode deteriorar a saúde. No caso da periculosidade, não é assim. No caso da periculosidade, é perigoso porque aquela pessoa que trabalha num ambiente perigoso, ela corre risco de vida. Ela não vai ter a saúde deteriorada ao longo do tempo, mas ela pode morrer num simples ato. Explodiu aquela empresa, explodiu aquele ambiente de trabalho, ele morreu, deu. Risco de vida. Risco de vida, classificação na norma regulamentadora 16. A NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego traz, portanto, o que é considerado como perigoso. Nós temos também o artigo 193 da CLT. Acompanhe comigo a leitura do 193. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. A, 2 pontos. Inciso 1º, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Esses aqui são os clássicos da periculosidade. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, até então, o que a gente entendia como perigoso ou periculoso, um ambiente perigoso que gerasse o adicional respectivo de periculosidade, a gente estava falando em inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Ponto. Era isso. Perigoso é isso. Aquele empregado que trabalha com inflamáveis, que pode vir a incendiar, explodir alguma coisa, energia elétrica, que ele pode tomar um choque e morreu, deu, acabou, ou explosivos. Energia elétrica, explosivos, inflamáveis. Depois de um tempo, foi incluído o inciso 2º. Roubos ou outras atividades, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O legislador acabou se preocupando com aqueles empregados que lidam com arma de fogo e que estão expostos à violência do cotidiano, como assaltos, enfim, tentativa de homicídio, sei lá. Então, aqueles empregados que fazem a segurança pessoal ou segurança patrimonial de uma determinada empresa, de um banco ou de alguém, uma pessoa física particular, esses empregados aí, eles têm este risco de vida, porque realmente, se a gente for pensar, é extremamente perigoso, ainda mais no nosso país, que volta e meia tem assaltos, tem assassinatos, enfim, não é um país tranquilo. Então, eu acho que pensou muito bem o legislador em dar um adicional de periculosidade a esses empregados que lidam com esse tipo de situação. E ainda foi incluído um parágrafo 4º. Deveria, na minha humilde opinião, na minha humilde visão, ser inserido um inciso 3º, para ficar mais condizente. Mas, enfim, o legislador preferiu incluir um parágrafo 4º aqui, onde ele coloca uma outra hipótese. Eu não sei porque que ele deslocou para um parágrafo, mas, enfim. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Essa aqui foi incluída recentemente, foi em 2014. Então, estamos falando do motoboy, tá? Talvez até alguns de vocês já tenham trabalhado como motoboy, ou são motoboys atualmente. É aquela atividade de teleentrega de qualquer coisa, né? Então, se a gente for fazer uma análise fria aqui, estatisticamente falando, morrem vários motoboys por dia no Brasil. Então, me parece justo
deixar um adicional de periculosidade para esse tipo de atividade. E a gente sabe que nós que dirigimos, que os motoboys eles tentam sempre ir rápido, sempre acelerar para tentar chegar o mais rápido, cumprir as metas e ganhar mais, evidentemente, né? Então, o risco de vida do motoboy é grande, principalmente em grandes cidades, em grandes centros urbanos. São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, etc. Morre muita gente em acidentes de trânsito por conta dessa maneira de vida que a gente estabelece, que é tudo rápido, a gente pede uma pizza, pede uma farmácia, pede alguma coisa e quer que chegue logo ali. E os motoboys estão ali para atender os clientes e eles querem, evidentemente, receber mais. E aí, por conta disso, foi estabelecido o parágrafo 4º, dizendo que eles também têm este direito à periculosidade. O parágrafo 1º diz o percentual de periculosidade. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Portanto, a gratificação, o adicional de periculosidade, aqui me parece justo, aqui me parece correto. Vejam que aqui não incide sobre salário mínimo, como diz equivocadamente na minha visão, lá o artigo 192, que fala da insalubridade. Então, a insalubridade, em tese, incidiria sobre o salário mínimo. Não deve ser, né? Deve ser sobre o salário daquele empregado respectivo. E aqui, a periculosidade diz de forma correta, incide sobre o salário, sem algumas gratificações. Agora, o adicional de periculosidade, ele é um só, não tem grau mínimo, médio, não, é 30%. Adicional de periculosidade, o adicional é 30%. Ou tem risco ou não tem. Ou é perigoso ou não é. Diferente da insalubridade, que é um pouco insalubre. É mais ou menos insalubre, é muito insalubre. E ali tem 40%, 20% e 10%, dependendo do grau de insalubridade. Na periculosidade é 30%, se houver risco, se não houver risco, não é nada. Ok? Muito bem. O parágrafo 2º traz algo bem relevante, bem importante. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. O que significa o parágrafo 2º do artigo 193 da CLT? Esse parágrafo 2º, ele traz uma polêmica que já vem há muito tempo, senhores, muito tempo mesmo. Então, o que acontecia? Nós tínhamos, e ainda temos, vários empregados que trabalham num ambiente que aquele ambiente de trabalho ele é, ao mesmo tempo, insalubre e perigoso. Ele não é só insalubre ou ele não é só perigoso. Ele é insalubre e perigoso. E aí, como é que fica uma situação dessas? O entendimento sempre foi, até uns anos atrás que começou a polêmica, mas o entendimento sempre foi. O empregado vai receber um dos dois adicionais, o que for mais benéfico a ele, ou seja, o que ele ganha mais. Então, se daqui a pouco eu tenho uma insalubridade muito baixa, insalubridade em grau mínimo, vale mais a pena ele receber o adicional de periculosidade se o ambiente também for perigoso. E aí ele opta pelo adicional de periculosidade. Se por um acaso ele trabalhava em ambiente insalubre e perigoso e nunca recebia nenhum adicional, o que acontecia? Ele acabava batendo as portas lá do judiciário, muito provavelmente depois de ser despedido, depois de sair daquela empresa, pedindo os adicionais de insalubridade e periculosidade nunca pagos. E o pedido era justamente esse, ele pede os dois. O juiz vai chamar perito, vai analisar, vai instruir o processo por meio de provas, etc, etc, e vai determinar lá no final da sentença se ele tem direito aos dois. Nessa situação, se ele trabalhou em ambiente insalubre e perigoso, provavelmente o juiz vai condenar em tanto insalubridade quanto periculosidade, mas na prática, quanto que ele vai ganhar? Ele vai ganhar o que for mais benéfico, ele vai ganhar o que tiver mais valor. Então, se a periculosidade for um valor maior, no final das contas,
a insalubridade, embora ele tenha vencido no processo, ela será descartada. Esse sempre foi o entendimento, sempre foi assim que funcionou na Justiça do Trabalho. Tanto nos contratos de trabalho, quanto na Justiça do Trabalho, quando isso acaba sendo judicializado. Agora, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, criou-se uma nova jurisprudência dizendo que não há por que não pagar os 2 adicionais se aquele empregado ele está trabalhando num ambiente que ele pode vir a falecer, morrer de um dia para o outro, explodiu aquele ambiente de trabalho, ou ele tomou um choque ou coisa parecida, o ambiente é perigoso. Como não pagar a periculosidade? E, ao mesmo tempo, ele trabalha num ambiente extremamente úmido, extremamente frio ou extremamente quente e que vai deteriorando a saúde dele ao longo dos anos. Por que não pagar também? Ou seja, em tese, ele teria direito adquirido a acúmulo dos adicionais. Me parece, realmente, de fato, que seja o melhor entendimento. Mas ainda assim existe muita dúvida, muita polêmica quanto a esse tema. Reparem que o parágrafo 2º do artigo 193 não foi revogado, ele está ali ainda. Então, gera polêmica ainda. A jurisprudência vem decidindo que o acúmulo desses adicionais é possível desde que o fato gerador ele seja um fato gerador diverso. Porque eu posso, em alguns momentos, ter algum agente que ele seja, ao mesmo tempo, um agente insalubre e um agente perigoso. Aí, ok. Aí eu concordo que não dê para acumular os 2 adicionais. Então, eu posso ter algum inflamável, por exemplo, que esse inflamável ele é ao mesmo tempo perigoso e ao mesmo tempo ele pode conter algum agente químico insalubre. Então, este inflamável ele é o mesmo fato gerador que gera a insalubridade e gera a periculosidade. Agora, e aquele empregado que trabalha num ambiente que tem um fato gerador que gera insalubridade, tem fungos, tem bactérias, protozoários e ao mesmo tempo tem energia elétrica. Opa, 2 fatos geradores completamente diferentes. Por que não pagar insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo? Esse é o entendimento mais recente, não é pacífico, mas me parece, na minha visão, o entendimento mais correto. Se tem 2 fatos geradores distintos, me parece que o empregado faz jus, é merecedor do direito de insalubridade mais periculosidade, acúmulo dos adicionais. Muito bem. Uma súmula extremamente importante é a súmula 364 do TST. Ou seja, quem que vai ter direito, de fato, à periculosidade? Aquele trabalhador que trabalha de forma permanente ou é possível que nós tenhamos outro tipo de trabalhador que trabalha talvez de vez em quando naquele ambiente perigoso? Quem que, de fato, no fim das contas, vai ter direito ao adicional de periculosidade? Essa súmula já caiu na prova da OAB, olha, várias vezes. Meus dedos não estão afiados, eu estou tentando fazer um barulhinho aqui com os dedos, não estão afiados. Mas isso é o de menos. Vamos à súmula 364 do TST. Súmula 364 do TST, inciso 1º. Adicional de periculosidade. Exposição eventual, permanente e intermitente. Inciso 1º, tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeitas a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. O que significa a súmula 364, inciso 1º? Vamos lá. Nós temos 3 tipos de empregados que podem pedir
o adicional de periculosidade, que podem tentar pedir, não necessariamente que vão ganhar. Aquele que trabalha de forma permanente. O cara passa o dia inteiro exposto ao risco. Esse empregado, por óbvio que ele tem direito ao adicional de periculosidade. O dia inteiro, o cara bateu o ponto, foi para o ambiente de trabalho dele, está com risco acentuado de vida, trabalhando com explosivos, eletricidade, inflamável, sei lá, até bater o ponto e ir embora. Esse empregado tem direito ao adicional de periculosidade, não há discussão. Um segundo é aquele que trabalha de forma intermitente. O que é aquele trabalhador que trabalha de forma intermitente? Intermitente significa habitual, é sempre, só que de forma descontínua. Não é o dia inteiro. Todos os dias ele vai ter o contato com alguma coisa que cause risco de vida, mas não é durante todo o expediente. Então, daqui a pouco 3 horas durante o dia dele de trabalho, ele vai ter o risco de vida. Ou trabalha 1 hora, depois vai 1 outra hora para um outro ambiente que não tenha risco, e depois ele volta e fica mais 1 hora naquele ambiente ali. Esse é o trabalhador intermitente. Esse trabalhador intermitente, de acordo com a súmula 364 do TST, ele também tem direito ao adicional de periculosidade. Portanto, o permanente e o intermitente fazem jus ao adicional de periculosidade. Quem é que não faz jus é o trabalhador eventual. Quem é o eventual, de acordo com a súmula? É aquele que de vez em quando ele vai ter algum contato com um agente que possa causar risco de vida. É de vez em quando. Uma vez a cada 10 dias, sei lá. De vez em quando. Ou, ainda que seja habitual, de repente é todos os dias, mas é por um tempo extremamente reduzido. 3 minutos. 3 minutos, claro que em 10 segundos pode explodir, pode tomar um choque e morrer, claro. Mas o legislador não entendeu dessa forma, entendeu que se é por um tempo extremamente reduzido, não há que acontecer uma tragédia numa situação dessas. O risco é quase zero, então ele não vai ser merecedor do adicional de periculosidade. Quando for permanente, sim. Intermitente, sim. Agora, quando aquele trabalhador ele tiver contato com a periculosidade, com o risco de vida, muito de vez em quando, ou se habitual, com um tempo extremamente reduzido, ele não vai ter direito. O TST resolveu editar essa súmula porque acontecia de bater nas portas do judiciário toda hora. Pessoas que não tinham aquele contato permanente, mas de vez em quando elas tinham, e elas já queriam ser merecedoras do adicional de periculosidade. O tribunal entendeu que não fazem jus essas pessoas. Ok? Outra súmula importante também, a súmula 39 do TST. Súmula 39. Periculosidade. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Existia essa dúvida se os frentistas teriam direito ou não. Na minha visão, me parece que sim, me parece lógico que sim, mas não vinham ganhando, e aí teve que se criar essa súmula para dizer que sim, o frentista tem direito ao adicional de periculosidade, súmula 39. E a súmula, para terminar, a súmula 447. 447 do TST. 447. Adicional de periculosidade, permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permaneçam a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade. Então, nós tínhamos aí aquela possibilidade de
Quando o avião chega no aeroporto, tem lá todo o abastecimento e tal, e os tripulantes acabam ficando dentro do avião ali, em muitas vezes. E outras vezes eles saem, vão tomar um café, enfim. Mas em algumas vezes eles ficam ali. Se ele ficar ali, ele tem direito ao adicional de periculosidade, aqueles outros que estão ao redor? O entendimento do ST é que eles não têm direito, de acordo com a súmula 447. Ok. Senhores, além do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, que são definidos, além de estarem na CLT, estão em normas regulamentadoras, a NR15 e a NR16, nós temos ainda o chamado adicional de penosidade. Adicional de penosidade. Abram aí, senhores, o artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição de vida, ou seja, o artigo 7º, o artigo mais importante em termos de direito do trabalho, está na Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal traz todos os direitos básicos e mínimos de todos os trabalhadores urbanos e rurais. Artigo 7º, inciso 23. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. A previsão está lá na Constituição Federal. Atividades insalubres, perigosas e penosas. No entanto, atividades penosas ainda dependem de uma norma regulamentadora. Nós não temos nenhuma NR que trate sobre o adicional de penosidade e classificação dizendo o que é uma atividade penosa e o que não é uma atividade penosa. Mas é possível, senhores, que a gente traga aqui para vocês alguns exemplos do que poderia ser considerado como uma atividade penosa. As atividades penosas, o entendimento, o conceito de uma atividade penosa, são aquelas que requerem, que necessitam de um esforço físico ou mental acima da normalidade. E aí nós podemos imaginar qualquer coisa. Vocês talvez estejam aí imaginando já o que pode ser alguma atividade penosa. Eu vou citar alguns exemplos que já foram consideradas como atividades penosas que trazem um desgaste ao trabalhador acima do normal, tanto por esforço físico ou por esforço mental. O trabalho no sacrifício de animais. Isso é um trabalho penoso, isso gera um estresse acima do normal. É muito chato ter que abater gado, abater aves, enfim. Não é uma tarefa das mais interessantes. Aqueles empregados que trabalham com primeiros socorros, trabalhadores que trabalham nos call centers, ou seja, o número de xingamentos a esses empregados que trabalham em call center é muito grande. Isso gera um abalo psicológico acima do normal. Então, volta e meia, toca o telefone, a gente atende alguém oferecendo algum produto, enfim, e a pessoa é insistente, liga 50 vezes lá para a tua casa, e a pessoa, e quem atende o telefone acaba se irritando e xingando essa pessoa. Ou a gente liga lá para falar com alguém de algum serviço que nós temos em casa, telefonia ou TV a cabo, etc., e a gente não consegue falar com a pessoa que está lá do outro lado da linha. E aí, até chegar lá na pessoa, depois de ficar 3 horas falando com o robô, às vezes, a pessoa que vai falar com o trabalhador já está muito estressada e acaba xingando aquele funcionário que não tem nada a ver. Mas esses trabalhos são considerados desgastantes. Outra atividade, o isolamento. Então, um empregado que trabalha, às vezes, na modalidade de teletrabalho, o isolamento dele, não ter contato com ninguém,
em algumas situações, pode sim acabar gerando algo penoso a ele, embora não seja regra, mas pode vir a acontecer também. Já apareceu em possibilidades de um adicional de penosidade. Um maior esforço mental, assim, naquele que precisa realmente, de fato, ter uma concentração total. Controladores de voo, por exemplo. Imagina a situação, né? Tu tá lá, se tu dispersar 1 minuto, tu pode causar uma tragédia de proporções gigantescas. Então tu não pode piscar. Tu tem que estar lá concentrado. Outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês, vamos ver o que eu mais tinha aqui. Não, era isso. Era basicamente isto aqui, tá? Quem lida também com cadáveres humanos ou cadáveres de animais, então, evidentemente que é muito desgastante esse tipo de atividade e pode sim gerar um maior esforço físico ou mental. Só que eu falei para vocês, senhores, que essas atividades penosas, elas não estão em nenhuma norma regulamentadora. A gente depende ainda de uma ANR para dizer o que é penoso e o que não é. Tá, mas e por que eu trouxe esses exemplos? Porque o adicional de penosidade, ele depende de norma regulamentadora. Se não, nós não temos, ele depende de negociação coletiva. Atualmente, na falta de norma regulamentadora, o jeito da gente conseguir um adicional de penosidade é por meio de uma negociação coletiva de determinada categoria, estabelecendo que aquela atividade ali, sim, é considerada insalubre. E aí, se não houver a negociação, daqui a pouco, por meio de um dissídio coletivo, pode se estabelecer um adicional de penosidade. E aí, quanto que seria esse adicional de penosidade? Também vai depender de negociação coletiva ou de um dissídio coletivo. Porque a insalubridade está lá, estabelecida em lei. Se for grau máximo, 40%. Se for médio, 20%. Se for mínimo, 10%. A periculosidade está lá. Se houver risco de vida, 30%. Agora, e a penosidade? Também não tem. Como não tem norma regulamentadora, não tem nada na lei, só tem a previsão lá na Constituição de que é direito lá de todos os trabalhadores urbanos e rurais que trabalhem em atividades penosas, mas não tem essa norma regulamentadora. Então, por meio de negociação coletiva que surgiram esses exemplos todos que eu dei para vocês. Eu não inventei esses exemplos. Eu tirei de negociações coletivas. Só que nós dependemos, para ter certeza do que é e o que não é, estabelecer critérios objetivos, nós precisamos de uma ANR. Nós não temos, até esse momento, norma regulamentadora que defina o que é um trabalho penoso e o que não é. Assim como nós temos insalubre e perigoso. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, falaremos agora do adicional noturno. Adicional noturno. Por que existe um adicional noturno? Da onde que saiu a ideia de um adicional noturno? Ora, insalubre é uma coisa muito óbvia, né? Se eu trabalho num ambiente com ruído, um ambiente com bactéria, um ambiente com fungo, um ambiente com agentes químicos, isso vai prejudicar a minha saúde. Mas e se eu trabalho de noite? Por que isso poderia prejudicar a minha saúde? Porque nós, seres humanos, nós nascemos para trabalhar durante o dia e descansar durante a noite. Sempre foi assim. Então, tem animais que têm hábitos noturnos. Os felinos, por exemplo, felinos nasceram para descansar durante o dia e trabalhar de noite. Eles vão caçar de noite, na maioria das vezes. Então, nós, depende daquele ser vivo, nós, seres vivos, seres humanos, a nossa capacidade maior de trabalho se dá durante o dia. Então, sim, resumindo, nós podemos ter alguns problemas de saúde e maior cansaço e indisposição se a gente trabalhar de noite e
dormir de dia. A gente não foi criado para isso, não foi feito para isso. Tá? Nós não somos uma máquina que pode estabelecer, essa máquina vai trabalhar de noite e a outra máquina de dia. Quem trabalha, claro que tem gente, eu rendo mais de noite, ok, ótimo, mas não é a regra. A regra é a pessoa precisa descansar e o sono noturno, ou o sono da noite é um sono mais benéfico ao ser humano. Isso já não é da boca para fora, isso aí é pesquisas científicas, pesquisas médicas apontam isso aí. Então a qualidade de vida da pessoa que trabalha de dia e dorme de noite é melhor do que se for invertido. Então, por conta disso, existe um adicional noturno. Já que tu vai trabalhar de noite, tu vai receber um plus a mais por conta disso. Tu vai receber um adicional noturno que vai entrar no seu salário. Lembrando que o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade, eles incorporam no salário, ou seja, eles integram o salário e geram reflexos. O adicional noturno nós vamos ver daqui a pouco, mas antes abram aí o artigo 73 da CLT. O artigo 73 da CLT que estabelece, portanto, do trabalho noturno. Vem comigo. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalhador noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Vamos lá, então. Primeiro ponto. Quanto que é esse a mais que o empregado vai ganhar? 20%. Diferente lá da periculosidade, que é 30%, da insalubridade, que depende. No nosso caso, do adicional noturno, ele vai receber 20% pelo menos. Significa que a regra geral é 20% de adicional. Só que lembrem-se, nada impede que o regulamento da empresa, um acordo coletivo, um acordo individual com um determinado empregado ou qualquer outra regulamentação, uma outra lei qualquer de determinada categoria, não estabeleça que o adicional noturno seja maior. A CLT estabelece o mínimo, o básico é 20%. Se não tem outra regra, o que vai prevalecer é a regra que nós temos, 20%. Só que lembrem-se, se existe outra regra, outra norma, vem o princípio da proteção e diz: vale a norma mais favorável ao empregado. Se nós tivermos uma outra regulamentação, evidentemente que vai valer a que for mais benéfica ao empregado. Claro que não vai ter nenhuma regulamentação que seja abaixo de 20%. Menos do que o padrão da CLT não pode. Tá? Então, nós temos aí, no mínimo, 20%. Outro ponto importante é que diz ali, salvo nos casos, no artigo 73 diz, salvo nos casos de revezamento mensal ou quinzenal, os outros vão receber o adicional noturno. Mas por que que o legislador pensou, quem trabalha em revezamento não vai poder ganhar o adicional noturno? O princípio da igualdade, está ferindo o princípio da igualdade. Por que excluir esses trabalhadores que trabalham em revezamento do adicional noturno se eles trabalharam turnos de noite? Por que simplesmente tirar o adicional deles? De acordo com a regra dos 73, eles não teriam direito. O STF precisou trazer uma súmula para dizer que sim, que eles têm direito. Súmula 213 do STF, não é do TST, do STF, Supremo Tribunal Federal. Súmula 213 diz o seguinte: é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Deu? Não há discussão quanto a isso. Eu não sei por que o legislador coloca coisas para nos confundir. E ele colocou essa exceção equivocada que o STF veio para corrigir e sanar o problema. Parágrafo 1º, extremamente importante. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Isso mesmo, senhor, vocês não ouviram mal. É isso mesmo que eu falei. A hora noturna não tem 60 minutos. Mas como assim? Não tem. Ela é uma hora reduzida. Ela vai contar como se tivesse 60 minutos, mas ela não tem.
Nós vamos completar uma hora noturna quando a gente fizer 52 minutos e 30 segundos. E aí a gente já tem uma hora noturna. Diferente de uma hora durante o dia, diurna. Uma hora durante o dia, para eu completar uma hora de trabalho, eu tenho que fazer 60 minutos, que é o normal. Quando eu estiver trabalhando de noite, a minha hora vai contar como 52 minutos e 30 segundos, mais um benefício ao empregado. Ok, mas a partir de quando que é de noite? No horário de verão, de noite é só lá para umas 8h30, às vezes 9 horas, dependendo da região. Quando não tem horário de verão e o dia está feio, às vezes escurece aí 5h30, 6 horas da tarde, já está noite fechada. Mas afinal, quando que é noite? É evidente que a CLT teve que estabelecer um critério objetivo, independente de horário de verão, independente de qualquer coisa. Quando que é noite? Então vamos lá. Busquem ali na CLT, parágrafo 2º do artigo 73 da CLT. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Noturno é 22 horas. Então, eu estou lá às 21h30, trabalhei até às 21h30, saí de noite de lá cansado, não é noturno. Não é considerado trabalho noturno e não vai gerar o adicional noturno. O adicional noturno começa a entrar, começa a computar na tua jornada das 22 horas. Então, se tu começar às 22 horas ou começar às 23 horas, opa, tem horário noturno. Às vezes tu começa antes, mas termina 22h30 ou termina 23 horas. Tu tem um pedacinho de trabalho noturno que vai incidir no adicional. Agora, noturno para fins de adicional é a partir das 22 horas e ele vai até às 5 da manhã. 5h30 da manhã é noite fechada, mas não é mais noturno. 5h30 da manhã não é noturno para fins de adicional noturno conforme a CLT. Nós vamos agora abrir um parênteses. Nós estamos falando de adicional noturno para trabalhadores urbanos. Olha o pulo do gato, anota aí que não está no manual. Cuidado, senhores, alerta máxima, aquela luzinha vermelha piscando em alerta máxima para vocês. Quando eu falar em trabalhador rural, a hora noturna ela é diferente. Abre a leizinha lá do trabalhador rural, senhores. Lei 5889, artigo 7º da lei 5889. A CLT definiu o trabalhador urbano. O trabalhador rural, ele tem diferença. E essa diferença é que normalmente cai na prova da CLT, eu dizer, na prova da OAB. É o que cai na prova da OAB é fugindo do padrão da CLT. Ele quer alguma coisa diferente. Ele vai lá e pega o trabalhador rural que tem horários diferentes. Vamos lá, artigo 7º. Para os efeitos desta lei, considera-se trabalho noturno o executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte na lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte na atividade pecuária. O trabalhador rural, ele pode se dar tanto na atividade da lavoura quanto numa atividade pecuária. E aí vai depender, o adicional noturno dele vai incidir nas horas diferentes. Reparem, não estamos mais falando de 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte como noturno. Isso é o trabalhador urbano. Quando for rural, é diferente. E além de ser diferente, tem duas possibilidades. Depende se ele trabalha na lavoura ou se ele trabalha na pecuária. A regrinha está no caput do artigo 7º da Lei 5889.
E o parágrafo único traz mais uma diferença. Todo trabalho noturno será acrescido de 25% sobre a remuneração normal. Ou seja, o adicional noturno lá do trabalhador rural, ele não é 20%, como diz aqui o artigo 73 da CLT, quando fala do trabalhador urbano. O trabalhador rural, ele vai ganhar um adicional noturno de 25%. É um adicional maior, evidentemente, que vai prevalecer para quem trabalhar no meio rural, o adicional deles lá, 25% e não 20%, como traz a CLT. Porque a CLT traz para os trabalhadores urbanos. Abram aí agora a súmula 60 do TST, extremamente importante, súmula 60, quando fala de adicional noturno. Adicional noturno, integração no salário e prorrogação em horário diurno. Inciso 1º, o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Ou seja, nós temos aqui mais uma repercussão no trabalho, mais uma integração, o adicional noturno. Aquele empregado que trabalha em horário noturno e de forma habitual, evidentemente, ele, além de receber o adicional noturno, aquele adicional vai incorporar no seu salário e vai gerar reflexo para todos os fins legais. Evidentemente que daqui a pouco aquele empregado foi chamado para substituir um outro empregado 2, 3 dias, foi algo eventual. Ele vai receber o adicional noturno por ter trabalhado no período noturno, mas não vai gerar reflexo, porque não foi habitual, e sim de forma esporádica, de forma eventual. Quando for habitual, ele realmente trabalha sempre das 22 horas até as 5 da manhã, ou das 22 até as 2 da manhã, etc., etc., ele vai receber o adicional e vai incorporar, vai gerar reflexos para todos os fins legais. E o inciso 2º, muito importante também na súmula 60 do TST. Vem comigo. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. O que significa isso, senhores? Vamos supor que um determinado empregado começou a trabalhar, começa a sua jornada de trabalho a partir das 22 horas. E o horário final, ele encerra às 6 horas da manhã. Quando que é considerado noturno de acordo com o artigo 73 da CLT para atividades urbanas, empregados urbanos? Exatamente das 22 até as 5 horas da manhã. Então, em tese, quando que ele vai receber o adicional noturno? Quando ele estiver trabalhando das 22 até as 5. No entanto, ele não trabalha das 22 até as 5. Ele trabalha das 22 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. A jornada dele foi prorrogada. Tem uma jornada a mais do que aquele período noturno. Só que, como ele cumpriu integralmente o período noturno, todas aquelas horas a mais que ele trabalhou, além do período noturno, elas serão consideradas também como noturnas. Serão consideradas para fins de adicional. Então, até às 6 horas da manhã, ele está recebendo o adicional de noturno, o adicional noturno. Ao contrário do empregado que começou a trabalhar às 3 horas da manhã e ele encerra o trabalho dele às 10 horas da manhã. O que ele vai ganhar de adicional noturno? Ele vai ganhar das 3 horas da manhã até às 5 horas da manhã. Depois, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele vai receber a sua jornada normal sem o acréscimo do adicional noturno. Por quê? Porque ele não cumpriu integralmente a jornada noturna. Reparem,
somente vai computar com o adicional noturno as horas prorrogadas se ele cumprir integralmente. Ou seja, a partir das 22 até as 5 da manhã. Cumpriu integralmente e fez horas a mais, além dessas aí, as outras vão ser consideradas como noturnas também. Ele vai receber o adicional noturno. Quando ele não cumprir integralmente, ele vai receber o noturno apenas nas horas que estiverem entre 22 horas e 5 horas da manhã. Ok, senhores? Agradeço imensamente a atenção de vocês. Nós temos lá o nosso famoso fórum de dúvidas. Ficou com alguma dúvida? Vai lá, pergunte ao professor e o mais breve possível será respondido. Além disso, não esqueçam da nossa atividade semanal. Façam um pequeno comentário sobre algum ponto da aula para validar a presença de vocês, ok? Um forte e fraterno abraço e até semana que vem.